Opa, professor Felipe Fontoura, e hoje nessa aula a gente vai aprender sobre entrada de dados. Como assim? Todo aplicativo ele necessita de uma entrada de dados, não é mesmo? Nesse caso, a gente chama isso tecnicamente de formulários. E formulários são basicamente telas de entrada, né, com um ou mais tipos de controle. No caso, a gente pode ter controles criados em HTML, que são campos, seleção, radio, enfim, algumas coisas que a gente vai ver logo na sequência, e também utilizar umas tags específicas do Ionic, que também possui uma série de entrada de dados, cada um por uma finalidade específica, legal? Então eu vou mostrar para você agora os tipos de controle e depois a gente vai discutir a viabilidade de cada um. Primeiro e mais comum, a gente tem o tipo de entrada que é chamada de input. Esses tipos que são chamados de input, logo no link abaixo você pode ver, eles são especializados em entrada de dados pelo teclado. É aquele campinho que você clica, sobe um teclado para você poder preencher e você começa a digitar alguma coisa lá. Esse é o tipo mais básico, como eu já comentei. A gente tem um tipo chamado de datetime, que são componentes especializados em entrada de data e hora. Normalmente, quando você clica nele, você abre um calendário, a qual esse calendário você também pode selecionar com um pouco mais de facilidade, tá certo? Essas entradas de dados. Um outro também bastante comum são os checkbox, são aqueles componentes especializados para múltiplas escolhas. Ou seja, se você tiver dentro do seu formulário uma opção que você deseja escolher mais de uma, é interessante utilizar o checkbox. Além disso, também a gente tem o radio, que são componentes especializados por escolha única. Ele é análogo ao checkbox, só que você só pode selecionar uma escolha. Nesse caso aqui, que você está vendo desse exemplo, você seleciona somente uma dessas opções na lista. A gente tem ainda alguns componentes bastante interessantes, que é o toggle, ou componentes especializados por escolha booleana. É aquela chavinha que normalmente é utilizado em telas de configuração, no sentido para dar um sentido de liga e desliga, de interruptor, a qual você pode ter no software. O outro também bastante comum são os selects, que nada mais é que uma lista suspensa. Essa lista suspensa, ao clicar, ela vai mostrar para você todas as opções que você pode selecionar, opções de dados. Uma outra também, bastante interessante, é a range, ou seja, através de uma barra você desliza um componente, dando a impressão que esse componente, dando a limitação que esse componente ele tem, limite mínimo e máximo. Ideal quando você quer selecionar, por exemplo, valores de entrada em que ele tem um determinado limite. Por exemplo, filtros por preço. Tem muitos sites que colocam filtros por preço e colocam um slide lá para falar assim, olha, eu arrasto que eu quero fazer uma busca aqui com casas, por exemplo, abaixo de X e até Y, tá certo? Então o range ou slide, que normalmente é chamado quando você usa em HTML5, é bastante comum, tá certo? E antes de pensar em criar uma interface, é interessante estudar o comportamento de cada componente e aplicar da forma certa. Por isso eu coloquei os links para você, que você viu aqui no rodapé, logo nos slides, para que você possa clicar nesses links e também você possa experimentar. Ou seja, você vai lá na documentação do Ionic, experimenta e entende para que serve cada um, tá certo? Então, mãos à obra, aliás, a gente vai aqui brincar um pouquinho com essa possibilidade. E antes da gente mostrar toda essa questão de código, é interessante você começar a se acostumar a entrar na documentação do Ionic, tá certo? Para entrar na documentação do Ionic, basta você digitar ionicframework.com/docs. Ao cair nessa documentação para desenvolvedores, você vai ter uma vasta gama de possibilidades de sanar as suas dúvidas, tá certo? E uma das dúvidas que você pode querer ver é essa da questão dos componentes, ou seja, são componentes visuais pré-fabricados que o Ionic deixa à disposição para que você possa utilizar. Como, por exemplo, nesse caso aqui, botões. Você pode ter uma vasta gama de botões e ele mostra logo aqui na sequência um código de botão, tá certo? Então você pode estar utilizando o código do Ionic ou então você pode estar utilizando um código HTML puro, já que o Ionic contém, enfim, o Ionic, o Cordova e esse framework todo que a gente trabalha aqui, ele trabalha sobre a camada HTML. Logo, então, você pode utilizar os comandos normais de HTML. Bacana? Se você quiser normalmente fazer uma customização, como foi o caso do Smart Money, que a gente vai ver mais para frente, o formulário específico dele,
eu necessitei, enfim, utilizar essa possibilidade. Bacana? Mas vamos lá, vamos para os códigos e vamos começar aqui a montar o formulário. Eu estou aqui com o meu editor, estou aqui na tela de entrada de lançamentos, que é essa tela aqui que eu clico logo depois do adicionar. Eu removi aqui alguns códigos para que você possa brincar em conjunto aqui comigo, tá certo? Eu vou deixar essa tela aqui, que vai ser o meu guia, e logo na sequência a gente vai estar testando todos esses componentes. Deixa eu voltar aqui. Bacana. Então vamos lá, vamos começar a brincar. Como eu comentei, o tipo mais comum é o tipo de input, ou seja, de entrada de dados. E é bem interessante trabalhar com ele, tá certo? Normalmente, quando a gente vai trabalhar com formulários, a gente abre uma tag forma. Eu vou colar aqui o exato código do Ionic que tem na parte de inputs para que você possa entender direitinho. Quando eu clico em aqui adicionar, então ele tem essa entrada. E de novo, é importante você logo entender essa possibilidade de digitação, tá certo? Até porque tem algumas digitações, como por exemplo aqui, ó, type number. Isso vem muito também do HTML, que você pode estar aprendendo. Aqui eu posso colocar number, phone e assim sucessivamente. Clico aqui em adicionar e aqui ele só aceita número. Então é muito útil, porque se é nesse caso aqui, por exemplo, tá username, mas eu poderia colocar aqui, ó, quantidade, tá certo? Nesse caso aqui, clica em adicionar quantidade e ele já abre. Se quantidade é um número, não faz sentido eu abrir um teclado de texto. Deixa eu voltar aqui para texto e assim você vai entender que eu estou falando que vai dificultar muito a vida do usuário, porque os números vão ficar só depois que eu clico aqui. Ou então algumas versões de telefone os números ficam numa barrinha menor logo aqui embaixo, tá certo? Logo na documentação, que eu vou deixar de exemplo aqui para você, da W3 School, você tem os determinados tipos de input, ou seja, a gente tem o tipo date, a gente tem o tipo date time local, a gente tem o tipo e-mail. Vamos ver? Vamos experimentar o tipo e-mail só para você entender qual que é a ligeira diferença. E-mail, vou colocar aqui, e-mail é uma coisa que eu gosto muito de utilizar, que melhora muito essa questão da usabilidade para o usuário. Então, quando eu clico aqui em adicionar, você vê que ele já deixa o arroba. Isso é muito interessante, porque daí permite que o usuário não precise ficar, enfim, trocando de teclado, todas aquelas coisas que você tem de complicação quando você está num ambiente de aplicativos. Bacana? Enfim, você já entendeu o conceito, já entendeu essa possibilidade. Esse é um tipo de código, vamos chamar assim, a grosso modo, a modo genérico, que o Ionic deixa disponível para você. Como eu comentei, esse aqui é uma tag própria do Ionic, mas a gente pode também fazer a nossa tag. Eu vou abrir aqui, por exemplo, um parágrafo para dar distância um do outro e vou colocar input text e você vai perceber que ele vai deixar um campinho texto. Você percebeu que é um campo texto um pouco menos, vamos dizer assim, trabalhado, né? Ou seja, um pouco menos de estilo. Então essa é uma segunda vantagem que eu acredito que o Ionic leva sobre outros frameworks, porque você pode ter a possibilidade de não precisar trabalhar com tanta decoração de elementos, de componentes, enfim. Você já tem uma série de componentes que já estão prontos para uso. Tá bom? A gente já falou bastante aqui sobre o input, mas eu acho que é interessante você ver um outro tipo aqui, que é o tipo datetime. Eu vou colar aqui o código do Ionic, tá? Para o tipo datetime, e você também pode clicar no adicionar, vamos ver, ele está falando aqui que o tipo aqui tem um ngModel que depois na próxima aula a gente vai tratar. Enfim, eu copiei e colei o código rapidamente, não prestei atenção. Voltando, adicionar. Tem um start time. Se você perceber, ele mostra para você um calendário. Isso é muito bacana, porque com esse calendário você pode facilitar muito a entrada do usuário. Esse é um calendário do tipo hora, né? Você vê que é o tipo hora, mas se você colocar aqui, deixa eu esconder isso aqui, se você colocar essa questão aqui, ó, de hora, minuto e esse AMPM aqui, mas você pode colocar o formato do que você quiser. Pode ser dia, pode ser mês, pode ser formato de hora brasileiro, né? Enfim, do jeito que a gente conhece, mas existe essa possibilidade. É interessante você sempre prestar atenção, deixa eu arrastar minha telinha aqui que eu estou com 2 monitores,
mas para você ver onde está sendo gravado. É sempre importante entender que eu estou aqui na área de Docs, né, na área de componentes visuais, tem aqui um exemplo básico, mas ele tem aqui, ó, para mais informações, deixa eu aumentar aqui, ele tem o tipo datetime, para mais informações, ó, verifique a documentação de API. Olha aqui no caso, rapidamente, só o caso de data, tá vendo? Então você pode ter essa possibilidade aqui, tá? Então, no caso aqui eu cliquei naquele link e ele deixa todo o formato que você pode estar trabalhando aqui. Então é importante sempre quando você tiver alguma dúvida, né? Professor, eu estou com dúvida, eu gostaria de fazer tal coisa. Dá uma lida na documentação porque nem sempre você vai ter com facilidade um recurso de consulta, ou aquele recurso de consulta, como por exemplo eu, pode não responder na hora e isso pode estar atrasando um pouquinho o seu desenvolvimento, tá certo? Um próximo item é o item tipo checkbox, né? O tipo checkbox ele é um tipo bem, vamos dizer assim, famoso, porque ele permite que você tenha múltiplas seleções. São aquelas seleções múltipla escolha, que normalmente a gente aprendeu até fazer na prova, né? Na prova a gente tinha lá, selecione entre a situação A, B ou C, ou as três. Eu vou colocar aqui, dar um salvar, adicionar, e você percebe que você tem várias possibilidades. Esse aqui ele não está dando para clicar, porque ele está o disabled aqui, ó. Na hora que eu tirar o disabled. E de novo, isso aqui é só uma geral, tá? O intuito aqui é mostrar para você essa visão geral, principalmente das tags do Ionic, que eu acho que vale muito a pena estar utilizando no seu aplicativo. No caso do Smart Money, ele tinha uma interface de usuário muito peculiar, que enfim, eu tentei adaptar e deu mais trabalho tentar adaptar a interface do Ionic do que fazer o estilo visual. Então eu optei fazer o estilo visual. Clicar aqui e ela fica com essa possibilidade. Bacana? O outro que eu comentei já com você é o Radial. Tá certo? O Radial ele é uma seleção com possibilidade única. Eu não posso selecionar mais de um tipo. Então salvei aqui, ó, esse ou esse. Enfim, são essas possibilidades. Ele também tem a opção de Disabled aqui. Um outro também que eu já comentei é o Select, que normalmente é um dos mais utilizados. Que esse Select aqui ele dá essa opção de lista suspensa. A hora que eu coloco essa lista suspensa, todo mundo, a vida inteira, já viu que tem aquele combo de seleção. Então, a hora que eu clico para ver as opções, ele mostra para mim. Então, nesse caso aqui, ele mostra as opções que eu tenho, enfim, para selecionar, ele mostra a opção selecionada. Esse desenho, esses botões, essa seleção, de novo, são coisas específicas do Ionic. Quando eu digo coisas específicas do Ionic, é porque é específico dessa tag. Essa tag, ela não existe no HTML, no HTML5, né? É uma tag que o Ionic incorporou utilizando o framework Angular. Voltando para cá, eu tenho já no caso os ranges. O range, como eu comentei, serve basicamente para você dar uma noção de valores, né? Se eu peço para você escolher entre 0 a 10, por exemplo, eu posso deixar uma opção aqui, ó, de 0 a 10, é isso que você pode escolher. Ao passo que se eu coloco uma opção de quantidade que a pessoa digita essa quantidade, pode ser que ela não entenda a sua mensagem, que é até 10, por exemplo, e, sei lá, ela digita 100 e pode dar um problema. Imagina que você tem uma interface, um aplicativo que controla um forno, por exemplo. Esse forno, você vai de temperaturas de X a Y e não pode passar de Y, e de repente você deixa liberado para digitar e essa pessoa digita qualquer coisa e estraga o alimento dela, não sei, entende? É só para você ter uma visão geral desses formulários, tá? Dando sequência aqui, eu acho que é isso, eu acho que são esses tipos de formulário aqui a qual a gente vai poder trabalhar com toda certeza, e a gente vai começar trabalhando com tipo input. Então eu vou colocar aqui já um tipo input, né? Um tipo input para que a gente possa já deixar pronto para o nosso Smart Money, mas de novo, não vai ser esse tipo, como eu posso dizer, que a gente vai usar como final, mas na parte de customização da interface a gente vai melhorar. Então eu vou colocar aqui, ó, valor. A hora que eu colocar aqui, ó,
valor eu posso digitar alguma coisa, eu vou colocar aqui number. Então, o valor da compra que a pessoa fez, tá certo? Eu posso colocar esse número, enfim, negativo aqui. É claro que isso ainda está assumindo letras, né? Então, isso aqui não pode assumir letras. Mas, nas próximas aulas, a gente também vai colocar uma máscara e você vai entender o que é essa questão. Também, logo na sequência, com o select, eu vou estar colocando as categorias, né, que essa pessoa pode selecionar. Então, vou colocar aqui, ó, ion item, categoria, vou tirar isso aqui. E aqui, por exemplo, eu vou colocar os códigos da categoria 1, 2, esses códigos vão vir de uma tabela, tá certo? 3, 4, 5, depois a gente vai aprender como retirar esses códigos do banco de dados, e aqui eu vou colocar lazer, alimentação, são valores fixos que eu coloquei, tá? Casa, carro, enfim, acabou a minha criatividade. Voltando para cá, então, salvei. A hora que eu clicar em adicionar, deixa ele buildar aqui, adicionei, eu tenho valor e tenho categoria, tá bom? Um último aqui que falta e que é interessante você, obviamente, colocar, porque isso aí faz parte do negócio, é criar um botão, né? Porque você, enfim, você precisa de um botão para mostrar qual que é a ação do usuário. Nesse caso eu vou colocar aqui, ó, ion item, deixa eu ver aqui, ion item aqui e um botão. Vamos ver, adicionar. Ele colocou um botão aqui, eu vou colocar aqui, adicionar. Tá certo? Então esse botão aqui ele vai dar essa ação que eu preciso, tá? Tá ainda bem distante, eu vou pegar aqui uma foto do Smart Money, mas é isso mesmo. Lembre-se sempre que não adianta você tentar fazer numa versão mais final, né? Porque você não vai conseguir talvez de cara. Então você vê aqui, ó, que por exemplo esses dois campos são campos também de input. Esse é um input, esse é um select. Esse aqui são dois botões e esse aqui também são outros dois botões. Mas esse formulário aqui foi inteiro customizado, tá certo? Ele foi inteiro customizado para que ele trabalhasse com essa identidade visual, tá bom? Mas fique tranquilo, não se preocupe ainda que a gente vai chegar lá. Vamos primeiro fazer o nosso formulário, gravar os valores no banco de dados, com uma interface que não é que está feia, essa interface do Ionic é muito boa. O problema é que ela não cabe dentro do visual que foi pensado inicialmente para o Smart Money, tá bom? Então vamos dar andamento aqui ao nossa aula, ao nosso slide, tá? E aqui então tá um exemplo, né? Está um exemplo de como que você pode fazer. E aqui está o website dos componentes a qual você deve consultar. Bacana? Por enquanto é isso. Na próxima aula agora a gente vai aprender uma coisa chamada models e validação. E daí por fim a gente vai percorrer o caminho de gravar o que você digita enfim, você digita ali nos campos para o banco de dados. Daí a gente vai fazer um insert e esse insert vai gravar esses valores lá. Legal? Então vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.